Olá, tudo bem? Você que está no ensino médio, já pensou que no futuro poderá fazer a prova do Enem? Pois então aproveite para estudar as provas comentadas que estão disponíveis na página do Enem do portal. Eu falei provas comentadas. Isso quer dizer que você pode estudar as provas desde 1998 até 2007. É todo o período em que ocorrem provas do Enem. E você ainda vai encontrar comentários de cada uma das questões, inclusive das redações. Você pode resolver as questões na tela, considerando o ano, a habilidade e também a competência. Se você não sabe o que é uma habilidade e uma competência, você vai encontrar explicações clicando nos ícones que eu assinalei. Também a redação você vai poder acessar clicando o ano. Isso você faz acessando o ícone ano à direita. E é justamente na redação que eu pretendo me ater, mas para falar um pouco sobre argumentação. Vamos à proposta de 2007. Você acessa pelo quadro, bem em cima, ou então pelo ano, como eu falei. Você vai encontrar 3 textos que são parte da proposta. O primeiro, Ninguém Igual a Ninguém, do grupo Engenheiros do Havaí. O segundo, Uns Iguais aos Outros, do grupo Titãs. E um outro texto da Unesco, que trata da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. A proposta pede que você observe o seguinte: todos reconhecem a riqueza da diversidade no planeta. Mil aromas, cores, sabores, texturas, sons encantam as pessoas no mundo todo. Nem todas, entretanto, conseguem conviver com as diferenças individuais e culturais. Nesse sentido, ser diferente já não parece tão encantador. Considerando a figura e os textos acima como motivadores, redija um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: o desafio de se conviver com a diferença. A proposta pede o seguinte: ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. Preste bem atenção no item que diz selecione, organize e relacione argumentos, pois é aí que eu pretendo me ater para falar de argumentação. Geralmente é na hora de selecionar, organizar, relacionar os argumentos que o aluno acaba se perdendo. Falta fazer uma seleção, uma organização das ideias e relacionar as ideias que ele tem para construir o seu texto. Como é uma prova, você precisa selecionar nas suas lembranças ou na sua memória o que leu sobre o assunto anteriormente e o que o assunto lhe sugere. As ideias devem ser organizadas no rascunho e organizadas de forma que venham propor a sequência do texto, isso antes de começar a escrever o suposto rascunho. Sendo assim, mantenha-se a par das principais discussões da mídia antes de ir para uma prova como a do Enem. Somente se você estiver bem informado, conseguirá escolher bons argumentos e escrever um texto consistente, aquele texto que convence realmente o leitor. Mas e o que é argumentar? Eu vou deixar essa pergunta para você refletir sobre o assunto. O que é argumentar? Em primeiro lugar, é posicionar-se diante do que viu, ouviu ou leu. Portanto, manter um posicionamento. Posicionar-se.
Depois, você precisa selecionar ideias, relacionando-as e associando-as de modo que os pontos de vista mais relevantes sobre o assunto estejam no seu texto. Logo, é importante saber fazer a seleção das ideias, a relação de uma ideia com a outra e a associação dessas ideias. Seu texto deve levar o leitor a seguir um raciocínio. Então, preste bem atenção na hora de escolher essas ideias, porque elas devem despertar o raciocínio lógico. E, sem dúvida, essa sua ideia deve ter fundamentos concretos para não ser refutado. Então, uma fundamentação concreta. Às vezes, os alunos perguntam, eu posso escrever de forma simples? Sim, você pode usar uma linguagem simples, mas não ser simplista. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que usar ideias realmente convincentes que tenham respaldo teórico, ou melhor, que tenham um apoio teórico e tenham base em leituras prévias. Escrever um texto, portanto, requer convencer o leitor a acreditar naquilo que você escreveu. Por que convencer é tão importante? Porque faz parte da argumentação. A argumentação é persuasão, ou seja, por meio de argumentos se influencia e se convence a pessoa do seu ponto de vista. Você vai impor-se através da razão, da imaginação ou da emoção. Não esqueça que quando você argumenta, você também informa. Para que isso flua de uma forma interessante para o leitor, há alguns recursos de argumentação que vão dar credibilidade ao seu texto. Não esqueça das informações que eu falei e agora vou colocar então os recursos que dão credibilidade. Por exemplo, no momento em que você diz, eu sei, você está dando credibilidade. Outro exemplo, é possível, é por isso, é verdade, entre tantos outros recursos que ajudam você a construir o seu texto. Por meio das ideias que eu lhe passei, argumentar vai dar ao leitor a ideia de credibilidade, ele vai acreditar naquilo que você leu, porque você construiu argumentos que são consistentes, que são convincentes. Você precisa também passar ao leitor a ideia de coerência. O que significa isso? Clareza. Também a consistência. Com a qual você diz ao leitor que seu texto é baseado em fontes seguras, informações prévias, ou seja, resultado de uma leitura. E, por último, a conveniência. Ou também entendido como congruência. Você deve ser conveniente com as suas ideias. Não adianta escrever qualquer informação que você cria na hora sobre o assunto que de nada vai adiantar. Você passa a não ter a credibilidade suficiente
suficiente, vai pecar na coerência, na consistência e não será, é claro, conveniente. Ainda é pouco o que eu falei sobre o assunto. Por isso, você tem muito trabalho pela frente para entender mais de argumentação e das propostas do Enem. Mãos à obra. Tchau!